Olá, pessoal! Atendendo a alguns pedidos, eu vou explicar para vocês como fazer esta blusinha, que também serve de base para um vestidinho em crochê para a boneca Midi. E para a nossa lista de materiais, nós vamos precisar de linha para crochê. Eu vou utilizar a linha Cleia nas cores bege, lilás e verde. Vamos precisar de uma agulha para crochê na numeração 1,25. Eu vou usar a agulha Círculo Soft porque eu estou gostando de trabalhar mais com esse tipo de agulha. Mas você pode utilizar uma agulha normal de numeração 1,25. E vamos precisar de uma tesoura. Eu dou início ao meu trabalho confeccionando 26 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Inicio a minha primeira carreira contando uma, venho aqui na segunda correntinha de base e faço um ponto baixo. Na contagem geral dos pontos, quando eu viro aqui, eu já considero um ponto baixo, então eu já tenho 2 pontos baixos. Próximo ponto de base, terceiro ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos seguir aqui contando. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Agora eu faço um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando 6 pontos baixos. Então, vamos seguir contando. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, totalizando 5 pontos baixos. Então, um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo. Próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ao final. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e terceiro ponto baixo. Viro o meu trabalho. Dou início à minha segunda carreira fazendo 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e faço o segundo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, um aumento em ponto baixo. Próximo ponto de base, sigo fazendo ponto baixo, um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, um aumento em ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 ponto baixo, 6 ponto baixo, 7 ponto baixo. Um aumento em ponto baixo.
Sigo fazendo ponto baixo. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo. Faço um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo. Viro o meu trabalho. Inicio a minha terceira carreira fazendo 2 correntinhas que já equivale ao primeiro ponto baixo. Próximo ponto de base, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no próximo aumento. Então, vamos seguir aqui contando. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo, um aumento em ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no próximo aumento. Então, vamos seguir aqui contando. Eu já fiz um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo, oitavo ponto baixo e um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até o próximo aumento. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo, um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Já fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto baixo. Viro o meu trabalho. Eu inicio a minha quarta carreira da seguinte forma. Eu faço 1, 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo. Próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Próximo ponto de base, terceiro ponto baixo. Próximo ponto de base, quarto ponto baixo. Venho aqui e faço um aumento em ponto baixo. Agora eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui no meu 9º ponto de base e faço um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos seguir aqui contando. Já fiz o primeiro, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo, oitavo ponto baixo, 9º ponto baixo. Faço um aumento em ponto baixo no próximo ponto de base. Agora eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui no meu 9º ponto de base e faço um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e quarto ponto baixo. Viro meu trabalho. Inicio a minha quinta carreira da seguinte forma. Eu faço 2 correntinhas, próximo ponto de base, segundo ponto baixo, próximo ponto de base, terceiro ponto baixo. Agora eu faço uma diminuição em ponto baixo. Próximo ponto de base, um ponto baixo, próximo ponto de base, segundo ponto baixo,
e faço no próximo ponto de base uma diminuição em ponto baixo. Próximo ponto de base, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo. Próximo ponto de base, um ponto baixo, próximo ponto de base, segundo ponto baixo, e vamos fazer uma diminuição em ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo, próximo ponto de base, segundo ponto baixo, próximo ponto de base, uma diminuição em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo. Agora eu faço mais uma correntinha, corto esta minha linha. Com o direito do trabalho voltado para mim, eu venho aqui neste primeiro ponto de base e prendo a minha linha de lilás e começo esta carreira fazendo duas correntinhas que já equivalem ao primeiro ponto baixo. Sigo nesta carreira colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, na contagem geral dos pontos, já fizemos 2 pontos baixos. Vamos seguir aqui contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu venho aqui, olha, aproveito, pego esta pontinha aqui que nós cortamos, aí eu faço assim, olha, eu passo ela aqui para o lado de trás do trabalho, coloco ela bem próxima aqui ao meu ponto de base e continuo aqui trabalhando os meus pontos e prendendo ela. Então, vamos seguir aqui contando. Eu já fiz 10 pontos baixos, vamos seguir aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora eu viro o meu trabalho, começo a minha carreira fazendo 1, 2 correntinhas, venho aqui no meu próximo ponto de base e faço o segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, e agora eu faço uma diminuição em ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo, quinto ponto baixo, sexto ponto baixo, sétimo ponto baixo, oitavo ponto baixo, uma diminuição em ponto baixo e sigo colocando um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e aqui eu faço mais um ponto baixo, quarto ponto baixo. Bom, pessoal, e a primeira parte do nosso trabalho está pronta. Aqui nós temos uma base para fazermos um vestidinho para a boneca Midi. Mas essa base também serve de blusinha para a boneca. Caso você queira fazer apenas uma blusinha, então o que você vai fazer? Na parte de trás, você vai costurar um fecho. Pode ser um colchete de pressão ou qualquer outro tipo de botão de sua preferência. Então, você costure nesta parte aqui de trás e a blusinha já está pronta.
nós vamos continuar trabalhando nesta peça e nós vamos transformá-la em um vestidinho para a boneca Midi. Agora, nós vamos continuar fazendo mais 2 carreiras com pontos baixos com esta mesma linha de cor lilás. Então, eu inicio a minha carreira fazendo 2 correntinhas, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Aqui na contagem geral dos pontos, eu já tenho 2 pontos baixos e eu vou seguir aqui contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Viro o meu trabalho e faço a próxima carreira com 2 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto baixo, e venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Na contagem geral já tenho 2 pontos baixos, vou trabalhar esta carreira colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, já fizemos 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 pontos baixos. Faço mais uma correntinha e corto a minha linha de cor lilás. Eu já prendi a minha linha de cor verde neste primeiro ponto de base, lembrando que o direito do meu trabalho está desse lado aqui. Então, eu venho aqui neste primeiro ponto e faço 1, 2, 3 correntinhas. Pulo o próximo ponto de base, venho aqui no segundo ponto e faço um ponto baixo. Nesta carreira, eu vou seguir desta forma, fazendo argolas com 3 correntinhas, pulando um ponto de base e no segundo eu faço um ponto baixo. Então, já fizemos a primeira argola, vamos para a segunda. 3 correntinhas, pulo o próximo ponto de base, venho no segundo ponto de base e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, venho no segundo ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo ponto de base e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto de base e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto de base e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto de base e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto de base e faço um ponto baixo. Então, nesta carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 argolas.
Agora eu viro o meu trabalho. Agora que nós estamos trabalhando com a linha de cor verde, vamos começar a contar as carreiras novamente. Então, eu já fiz a primeira carreira com a linha verde, que é essa carreira de argolas. E agora nós vamos fazer, então, a nossa segunda carreira. Eu faço 3 correntinhas, venho aqui dentro da minha argola e faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Venho aqui em cima do meu ponto alto da carreira de base e faço um ponto alto. Venho dentro da argola e faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Em cima do ponto alto da carreira de base, eu faço um ponto alto. Dentro da argola, um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Venho em cima do meu ponto alto da carreira de base e faço um ponto alto. Dentro da minha argolinha eu faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Em cima do ponto alto da carreira de base, eu faço um ponto alto. Agora, dentro da argola, eu faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Em cima do meu ponto alto da carreira de base, eu faço um ponto alto. Dentro da argola, um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Em cima do ponto alto da carreira de base, eu faço um ponto alto. Dentro desta minha argola, eu faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Em cima do meu ponto alto da carreira de base, um ponto alto. Dentro da argola, um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação, um ponto alto. Em cima do meu ponto alto da carreira de base, eu faço um ponto alto e aqui no final eu faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. E aqui eu faço um ponto alto. Encerrando, então, a minha carreira desta forma. Agora, eu viro o meu trabalho. Inicio a minha terceira carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale a um ponto alto. Venho aqui no intervalo do meu leque da carreira anterior, venho aqui no meio e faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Venho em cima do meu ponto alto da carreira de base e faço um ponto alto. Dentro do leque, aqui ó, no intervalo dele, aqui dentro, eu faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Nesta carreira, nós vamos trabalhando desta forma. Vamos fazer um ponto alto, um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação, um ponto alto e um ponto alto. Então, vamos seguir aqui. Em cima do ponto alto da carreira de base, um ponto alto. Em cima do leque, eu faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Então,
vamos seguindo aqui. Um ponto alto, ponto leque, com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Em cima do ponto leque, um ponto leque. Ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Em cima do meu ponto alto, um ponto alto. E agora eu faço um ponto leque em cima do ponto leque. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Em cima do leque, um ponto leque. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto leque em cima de ponto leque. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto leque em cima de ponto leque. Termino a carreira fazendo um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de baixo. Viro o meu trabalho. Eu inicio a 4ª carreira da mesma forma. Eu faço 3 correntinhas, venho em cima deste ponto leque da carreira de base e faço um ponto leque com um ponto alto, 2 correntinhas de separação e um ponto alto. Onde eu tenho o ponto alto na carreira anterior, eu faço o ponto alto em cima. Então, nós vamos fazer desta forma, nesta nossa 4ª carreira, depois nós vamos fazer a 5ª carreira, a 6ª e a 7ª da mesma forma. Então, eu vou seguir aqui fazendo essas minhas carreiras e quando eu terminar a 7ª carreira, eu volto para darmos continuidade ao nosso trabalho. Eu já terminei as minhas carreiras e até aqui nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras. Então, agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos iniciar a nossa última carreira fazendo 2 correntinhas. Venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto baixo. Na contagem geral dos pontos, eu já tenho 2 pontos baixos. Aqui, no meio do meu ponto leque, eu faço 2 pontos baixos. E aqui, em cima do ponto alto do meu leque, eu faço um ponto baixo. Em cima do ponto alto da carreira anterior, um ponto baixo. Então, eu vou seguir nesta carreira desta forma. Vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, em cima do ponto alto do meu leque, eu faço um ponto baixo. Aqui no intervalo, eu coloco 2 pontos baixos. E aqui no ponto alto do leque, eu faço um ponto baixo. Vamos seguir, então, nesta carreira, fazendo desta forma até chegarmos ao final. Agora, eu vou fazer uma carreira de acabamento. Começo com uma correntinha, venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Sigo nesta carreira desta forma. Vamos colocando um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base até chegarmos ao final.
Chegamos aqui no final, eu faço uma correntinha e vou cortar a minha linha da seguinte forma. Eu vou deixar um pedaço relativamente grande, porque eu preciso fazer a costura aqui na parte de trás, mas depois nós vamos fazer essa costura aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos prender a linha verde neste primeiro ponto de base aqui. Eu já prendi a minha linha verde neste primeiro ponto de base, volto aqui nele e faço uma correntinha. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Nesta carreira, eu vou seguir desta forma. Vou colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base até chegarmos ao final. Eu vou fazer essa minha carreira aqui, vocês façam a de vocês aí e eu já volto. Chegando aqui no final, eu faço uma correntinha e corto a minha linha. Depois eu venho pelo lado do avesso e escondo essa pontinha de linha aqui por dentro dos meus pontos. Faço isso com todas as pontinhas de linha que eu tiver, sempre escondendo pelo lado do avesso. Agora nós vamos fazer o seguinte, já que nós fizemos esse acabamento aqui na parte de cima, vamos fazer também este acabamento aqui na volta da nossa manguinha. Então, nós vamos prender a linha verde aqui nesse ponto. E depois que nós fizermos aqui, vamos fazer a mesma coisa nessa outra manga aqui, ok? Aí, eu não vou fazer a outra manga com vocês, eu só vou explicar essa aqui. E por essa, vocês vão poder fazer a outra. Então, a gente vem, prende, fazendo 2 nozinhos. Aí, para facilitar um pouco mais, a gente faz assim. Vem aqui, olha, puxa a linha, o início, a pontinha da linha para a parte de dentro. Aí, a gente vem aqui, ó, onde colocou a linha, onde nós prendemos, volta nesse ponto e faz uma correntinha. Agora nós vamos colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Nesta parte aqui da manga. Então, aqui embaixo, onde fica a cava, nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos. Então, já fiz o primeiro ali, aqui o segundo. No total, já fiz 3 pontos baixíssimos. Só para que vocês possam saber quantos pontinhos eu botei embaixo da cava. Aí, aqui eu continuo. Colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Aí, a gente vai virando aqui devagarinho para poder achar o ponto, porque apesar da nossa peça ser pequena, já tem um certo grau de dificuldade. Trabalhando com linha Cleia, que é uma linha fina, já aumenta mais o grau de dificuldade. E trabalhando com uma agulha na numeração de 1,25, aí completa mais ainda o nosso grau de dificuldade. Dificuldade no sentido em que a gente precisa fazer bem devagar. É diferente de quando você está trabalhando com um fio grosso e agulha grossa. Então, eu cheguei aqui no final, olha, eu faço mais um ponto baixíssimo. Aí, ó, eu venho aqui e faço mais uma correntinha. Aí, eu deixo um pedacinho assim, não precisa ser um pedaço grande, mas também
Eu nunca deixo um pedaço muito pequeno. Aí nós vamos fazer assim, ó. Puxa aqui. Aí essa pontinha aqui, a gente vai fazer assim. A gente vem aqui no próximo ponto. Isso aqui que eu tô fazendo, de passar o fio para trás, desta forma, é opcional, tá? Vocês podem fazer aí de uma outra forma. Então, eu venho aqui, ó, e puxo ele aqui para trás, tá vendo? Aí, viro aqui pelo lado do avesso e acerto ele aqui. Depois, eu vou esconder todas essas pontinhas passando aqui por dentro, tá? Para quem não sabe, esconder é o seguinte, você pega um ponto qualquer assim, ó, vem aqui e passa o fio e já faz um nozinho. No caso, esse aqui eu já escondi. Aí eu venho com a tesoura aqui e corto. E a nossa manguinha vai ficar com esta decoração aqui. Agora, é só fazermos a mesma coisa na segunda manga. Eu vou fazer a minha segunda manga aqui, vocês façam de vocês aí e eu já volto. Eu já coloquei a minha linha na agulha, eu sempre utilizo a agulha de fazer ponto cruz para fazer as costuras das minhas roupas. Mas você pode utilizar a agulha que você desejar. Então, eu venho aqui, olha, neste primeiro pontinho e prendo desta forma, unindo a carreira de um lado com o outro. Então, para fazer essa costura, nós vamos seguir aqui fazendo pontos simples e eu estou trabalhando com o lado direito do meu trabalho voltado para mim. Então, eu venho aqui, olha, e vou fazendo essa costura simples. Então, eu venho de um lado, pego um pontinho, venho do outro, pego um outro pontinho e faço a minha costura. Vou seguindo assim, até chegarmos na parte de cima, eu vou mostrar para vocês até onde vamos costurar mais ou menos. Nesta hora, também é interessante que você tenha a sua boneca perto de você, para que você possa, quando chegar aqui em cima, você medir na boneca para ver se realmente está já num bom tamanho. Porque o crochê, ele tem essa situação que cada pessoa vai ter uma tensão no ponto. Então, o ponto às vezes pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, e isso vai dar diferença. Por isso que é interessante, sempre que você for fazer uma roupinha de boneca, pelo menos é assim que eu faço. Então, eu vou compartilhar essa dica com vocês, porque eu acho ela muito importante. Então, sempre que eu estou fazendo uma roupinha de boneca, eu sempre estou com a minha boneca do meu lado, a boneca para o qual eu estou fazendo a roupinha, porque eu sempre faço isso. Eu vou fazendo e vou medindo no corpinho da boneca. É por esse motivo que, às vezes, por exemplo, agora eu estou fazendo um vestidinho para midi. Algumas pessoas vêm e perguntam se vai caber na Barbie. Não quando é a roupinha para midi, mas quando é para a Blight, aquela Blight maior que eu tenho, as pessoas sempre perguntam e nem tudo que eu faço para a Barbie cabe na Blight e vice-versa. Porque cada boneca tem uma medida, um tamanho. Então, eu sempre prefiro fazer as roupinhas separadas, mesmo porque a maioria das roupas que eu faço, as que eu gosto de fazer roupas bem justinhas, modelando o corpo da boneca. Então, olha só, a gente está chegando aqui quase que no final dessa parte da saia, onde nós trabalhamos com a linha verde. Então, aqui, olha, eu já cheguei no final, volto aqui neste último pontinho e faço
o meu ponto já fazendo um nozinho, desta forma aqui, olha. Aí eu venho aqui e fecho. Aí eu pego aqui um ponto qualquer e coloco a linha lá pra dentro, a agulha, né, no caso com a linha, fazendo assim. Aí aqui eu viro ele para o lado do avesso. Chegando aqui do lado do avesso, eu faço assim, olha, eu procuro um pontinho de um lado, um pontinho do outro e faço o meu ponto já fazendo um nozinho desta forma aqui. Agora é só cortar e arrematar esta linha, ok? E aqui está o resultado do nosso trabalho. Um vestidinho em crochê para a boneca Midi. Agora, na parte de trás, vocês só precisam decidir qual tipo de fecho que vocês vão querer colocar aqui para que vocês possam abotoar a roupinha e, desta forma, fazer o ajuste final, ok? Lembrando que a escolha de qualquer tipo de fecho tem que ser bem pequenininho, porque a boneca é pequena e nós temos também pouco espaço aqui atrás, mas vocês podem colar um pedacinho de velcro, um colchete de pressão que seja bem miudinho, enfim, aí é opcional, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!